Aleluia. Antes de você sentar, você pode dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Glória a Deus. Mais uma noite na casa do Senhor. Você está feliz? Você está com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Aleluia. Diga assim: eu estava esperando por isso. Vixe, meu pai. Diga: eu estava esperando por isso. Aleluia, glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu quero glorificar a Deus pela vida do meu marido. Hoje ele está aqui. Para quem não sabe, o Murilo fez uma cirurgia quinta-feira, minha gente. Glória a Deus, ele está aqui. Não era para estar, mas ele está. Ele queria estar, ele tinha que estar, porque pastor não gosta de ficar longe das ovelhas, entendeu? Pastor tem que estar junto. Esse homem, vou dar aqui uma coisa bem nossa. Esse homem, no dia que ele se operou, minha gente, quinta-feira, fazia horas que ele tinha saído do centro cirúrgico. Eu saí ao banheiro, fui lavar minhas mãos. Quando eu voltei, o homem estava em pé. Não era para eu ficar em pé, ainda. A recomendação foi: quando ele ficasse em pé, eu tinha que chamar uma equipe todinha, porque o homem é pequeno, né? Para eu não cair junto com ele, caso ele caísse. Mas, quando eu volto do banheiro, esse homem está lá em pé, do lado da cama. Eu disse: como foi isso? Esse irmão, eu não gosto de ficar parado. Eu estou vendo. E glória a Deus, hoje ele está aqui se recuperando. Eu quero agradecer também, eu sei que ele depois vai falar, mas todo mundo que orou, que mandou mensagem, que disse que estava orando. E glória a Deus, foi uma cirurgia abençoada, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que eu tenho certeza que vai ativar a sua semana, amém? Abra aí em Êxodo capítulo 15. De manhã, quem estava aqui pela manhã, eu preguei, já vi um amém aí, eu preguei em Êxodo capítulo 14. E agora eu vou pregar em Êxodo capítulo 15, então é uma continuação da manhã. Aleluia. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, você achou? Êxodo 15, Gênesis, Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 15, de 22 a 27. Vamos lá. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, diga Mara. Mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual aquele lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto, um pequeno pedaço de madeira. E ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova lhe dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Aleluia. Hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Deus está tornando as águas amargas em fontes doces. Aleluia. Eu sei que assim como eu, você já esperou por algo na sua vida. E muitas vezes na nossa jornada, a nossa espera acaba sendo diferente daquilo que a gente esperava. Mas deixa eu dizer uma coisa, igreja, na jornada em direção à nossa bênção, sempre vai ter uma parada junto a um lugar amargo. Mas toda parada nesse lugar amargo serve a um propósito. Talvez hoje você está aqui e você está parado nas águas de Mara da sua vida. Um lugar de decepção, um lugar de luta, um lugar de limitação, um lugar onde você não consegue avançar, um lugar onde você chegou que achou que você ia ter vida, ia beber de águas boas, mas quando você chegou nesse lugar, o que você encontrou foi decepção, foi tristeza, foi fragilidade, foi decepção, foi solidão. Na história, dessa parte da Bíblia, o povo de Deus acabava de passar por aquela passagem do Mar Vermelho, que foi o que eu preguei hoje pela manhã.
E eles estão indo pelo deserto e eles chegam num lugar chamado Mara. Mara em hebraico significa amargura. Nesse lugar onde eles chegaram, eles descobrem que a água não era boa, não era própria para se beber. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho e agora eles estão em terra seca, viajando pelo deserto e passam 3 dias sem água, como nós lemos aqui no texto. A esperança de encontrar água, a esperança de encontrar um lugar onde correspondesse à sua sede, agora se transforma em frustração, porque aquela água é totalmente intragável. E eles fizeram o que a maioria das pessoas fazem, reclamam. Eles fizeram o que a maioria das pessoas fazem, murmuram. E aí Deus fala para Moisés: ei, não precisa se preocupar, porque eu tenho solução inesperada nas águas amargas. O Senhor dá uma ordem para Moisés: ei, está vendo aí um pedaço de madeira, joga dentro dessa água. E a Bíblia diz que imediatamente a água se tornou doce. Aquelas águas, irmãos, eram propositais, porque o nosso Deus, Ele não desperdiça nada. Diga assim: Deus não desperdiça nada. Ele não desperdiça a tua dor, a tua luta, as tuas portas fechadas. Ele não desperdiça a doença. Ele não desperdiça aquilo que te aconteceu, que te aflige, porque Mara é muito real nas nossas vidas. Mara é aquele lugar onde a gente acha que vai ter vitória e não acontece. Mara é o lugar da decepção e da dor que todos nós aqui já enfrentamos um dia. Eu não sei se você sabe, mas muitos estudos falam que aquela água, ela era amarga, porque ela continha muito magnésio. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui vai uma curiosidade, né, científica, biológica, sei lá, do que você queira chamar. O magnésio, ele tem um efeito laxante. Eita, Ariana, e por que você está falando isso? Lembra que o povo, eles eram escravos, eles estavam saindo do Egito. Eles pararam em Mara para tomar água amarga, para que pudesse cuidar do seu aparelho intestinal. Tirar parasitas, tirar vermes. Cadê os médicos aí? Depois vocês me ajudam a melhorar esse momento da pregação. O magnésio também é importante para o coração. Ou seja, Deus fez o povo parar nas águas amargas para dar saúde ao sistema cardiovascular do povo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Não tem problema tomar uma aguinha amarga de vez em quando. Por que, Ariana? Porque a água amarga foi o recurso que o povo precisava para continuar a jornada. Ninguém continua a jornada doente. Continua? E aí Deus faz o povo beber daquela água para poder proteger o coração, para poder proteger o intestino. Esse é Deus que não desperdiça nada. Da próxima vez que você beber uma água amarga, entenda que aquela água amarga se torna medicinal na mão do Senhor. A tua dor, o teu problema, ele se torna uma ferramenta, ele se torna um caminho onde Deus vai revelar a bondade dele na sua vida. Ei, a dor, o problema, o sofrimento, a água amarga, não é porque Deus não te ame, mas porque Deus quer fazer você viver uma experiência nova. Deus quer trazer uma solução inusitada no meio do nosso problema. Não faça como a maioria faz, reclamar, murmurar com o Senhor. Foi como o povo fez, murmurou. Porque você nos trouxe aqui, a água era para ser doce e agora a água é amarga. Ei, deixa eu dizer, Deus é capaz de adoçar os lugares amargos da nossa vida. Deus é capaz de adoçar os lugares amargos da sua história. Deus é capaz de tornar doce aquilo que foi uma amargura, aquilo que foi um golpe no seu coração. Ele é aquele que faz jorrar água, fonte nova, fonte doce dos lugares impróprios. Aquele lugar, ele se tornou o recurso para a próxima etapa. A dor que você está vivendo é o recurso para a próxima etapa. Aquele lugar de frustração, Ariana, sim, aquele lugar de frustração foi onde Moisés se aproximou de Deus. Enquanto o povo murmurava e se afastava de Deus, foi naquele momento de águas amargas que Moisés se aproximou de Deus e teve uma experiência. Ei, quando sair daqui, quem você vai ser, Moisés ou o povo? Amanhã, na sua semana, quando você beber das águas amargas da vida, porque acontece, elas são reais, quem você vai ser? Moisés, aquele que age com autoridade e diz: eu sei que Deus vai resolver essa amargura. Ou você vai ser como um povo que vai murmurar e voltar para trás? Deixa eu dizer uma coisa, a presença de um problema não é problema.
Mas a ausência de uma solução, sim, é problema. Vou repetir. A presença de um problema não é problema, mas a ausência da solução é problema. A água amarga nunca foi problema para Deus. Por quê? Porque Ele tinha solução. A sua água amarga não é um problema para Deus, porque Ele já tem a solução dela. Você tem que entender que para toda água amarga, Deus já tem uma solução. A água amarga sem solução, aí sim é um problema. E aí Deus diz para Moisés: pega um pedaço de madeira e joga na água. Irmãos, você já viu madeira adoçar água? Já viu? Nem eu. Por quê? Porque Deus resolve coisas na nossa vida de forma inusitada, de formas novas. Ei, quando Deus começar a mover a sua vida, te levando para algumas águas impróprias, algumas águas amargas, não fica para baixo, não fica murmurando, não fica entristecido, mas que você possa dizer: Deus, qual é a solução inesperada de agora? Qual é a solução sobrenatural de agora? O pedaço de madeira foi a solução de uma água amarga. O que Deus quer mostrar para você nessa situação que parece sem solução para a sua vida? A gente precisa deixar Deus direcionar o nosso foco para começarmos a perceber que o pacote que Ele fornece é completo, porque Deus não desperdiça nada. Na nossa jornada a Mara, na nossa jornada ao nosso destino, vamos parar em Mara. Mara, o lugar dos sonhos desfeitos, o lugar amargo do desapontamento, do divórcio, da doença, da depressão. Aquele lugar onde os filhos tomam decisões erradas. Aquele lugar onde a gente perde quem a gente amava. Onde a gente sai de lugares que a gente se sentia confortável. Isso é Mara. Mas deixa eu te dizer uma coisa: entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida sempre vai ter Mara. Na nossa jornada entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida, sempre vamos ter que atravessar Mara. E isso não significa que você está fazendo uma parada errada. Isso também não significa que você está fora da vontade de Deus. Isso só significa que Deus quer aumentar testemunho na sua história. Porque Mara está no caminho, Mara está no mapa do propósito, mas não é o ponto final. O povo sai do Mar Vermelho e tem um destino que é a Terra Prometida, mas eles no meio do caminho param em Mara. Mara não é o destino final, apesar de ser o local de caminhada. Ele é só temporário. Mara, no meu caminho, no seu caminho, na nossa história, é algo temporário. E por que você está fazendo de Mara o local definitivo da sua vida? Por isso que você diz: eu vou desistir. É por isso que você diz: eu não aguento mais esse casamento. É por isso que você diz: eu não aguento mais esses filhos. Mas Deus está dizendo: ei, esse lugar de amargura está no mapa do propósito. Só chega na Terra Prometida quem vence Mara. Só chega no destino quem supera Mara. Hashtag supera Mara. Supera Mara hoje. É muita gente que diz que ama Jesus e anda por aí tão amargurado, tão decepcionado. Irmãos, eu não posso ler uma Bíblia que fala de um Deus que cura e não ser curada. Eu não posso crer num Deus que fala de transformação e eu nunca ser transformada. 20 anos de crente, a mesma pessoa, está errado. Porque a Bíblia é um livro de destino. A Bíblia é um livro de destino. E se na caminhada do meu destino eu não mudo, eu não venço, eu não cresço, eu não amadureço, tem alguma coisa acontecendo. Porque o Deus da Bíblia, o Deus do livro de destino, é um Deus que me amadurece. É um Deus que me projeta. É um Deus que me faz caminhar. É um Deus que diz: você vai sofrer decepção, você vai passar por essa circunstância, mas eu estou aqui, Ariana, se levanta, porque o destino é lá na frente. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. E eu creio, irmãos, eu creio que há um movimento espetacular do céu nesses dias. Eu falo da minha mentoria, eu falo nas minhas lives, eu ensino as minhas alunas. Tem algo do céu vindo e a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar, nós precisamos nos posicionar, porque o tempo é de refresco, o tempo é de avivamento, o tempo é de restauração. E tem muita gente andando ainda segundo o padrão do inimigo, as astutas ciladas do inimigo, andando a sua vida cristã, a sua caminhada, a sua jornada,
muito abalados com as circunstâncias da vida. Espera aí que eu não vou romantizar que a nossa vida não tem luta. Tem luta, irmão. Muita. Eu sei o que é viver luta. Mas deixa eu dizer, eu não posso ler esse livro que me fala de um Deus que transforma águas amargas em doce e continuar a vida toda bebendo de água imprópria. Água salobra. Irmãos, o que é que transpira de você quando você sai dessas 4 paredes aqui dessa igreja? Amanhã o teu chefe vai dizer o que de você mesmo? As pessoas que estão ao seu lado vão dizer o que mesmo de você? Que você continua amargo, que você continua fechado, que você continua ainda uma pessoa que não gosta de se socializar por aquilo que te aconteceu. Irmãos, isso não faz parte de nós. Deus transforma águas amargas em águas doces. Precisamos de um batismo dessas águas doces na nossa vida. Andamos na igreja com raiva do outro, tentando acabar com o outro, com a caminhada, a jornada do outro. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quem teve o batismo das águas doces, quem bebeu de águas doces, não vive querendo colocar o outro para trás. Águas amargas, mas dentro de Mara a solução. Irmãos, Deus não pensou em resolver no outro dia, não. Deus resolveu a solução de Mara na hora. E por que a gente passa tanto tempo bebendo as águas de Mara e a gente não vê a solução de Deus? Porque a gente é muito multidão. A gente é muito povo. A gente está muito vivo para um Deus que diz que a gente tem que morrer. A gente precisa morrer mais, irmãos. A gente precisa morrer para a nossa carne, para a nossa teoria, para os nossos achismos, para a nossa mentalidade. A Bíblia diz que a gente só pode carregar a essência do nosso Deus quando a gente diminui, quando a gente morre, quando a gente deixa, quando a gente se humilha. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Antes é humilhai-vos. Humilhai-vos, mas a gente está muito vivo para querer se humilhar. Mara existe, mas Mara não é permanente. Na jornada da nossa bênção existe Mara, mas ela não é e não faz parte do nosso destino. Aleluia. Eu creio que há um mover sobrenatural do Espírito para nos posicionar. Eu creio que Deus está virando, resgatando o nosso tempo perdido. Eu creio que Deus está mudando e transformando as águas amargas da nossa vida, transformando a atmosfera espiritual que nós estamos inseridos, para que a gente possa ser renovados espiritualmente, para que a nossa força possa voltar, a nossa autoridade possa voltar. Quantas pessoas aí desidratados espiritualmente, quando a gente tem a fonte de água viva jorrando dentro de nós. É um tempo de despertar, é um tempo onde o céu está movendo cada vez mais forte o vento da sua palavra e da sua revelação, para que a igreja entre num outro nível. É tempo de parar de beber de águas amargas, queridos, para beber das águas profundas do Espírito, porque as águas do Espírito é doce. A água do Espírito é doce. Tem pessoas aqui que estão cansadas desse deserto estéril, mas calma, o Deus de Mara está vindo. O Deus de Mara está trabalhando nos bastidores. O Deus de Mara ainda está ativo nesse deserto quente, seco e estéril. Aleluia. Tantas vidas cansadas, tantas vidas exaustas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão cambaleando na fé, que estão desesperadas, que não sabem como seguir em frente, que talvez não sabem nem como colocar um pé na frente do outro, que estão gritando desesperados para Deus: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de restauração, eu preciso de um vento novo na minha vida. Talvez você está pedindo a Deus: Deus, intervém nessa minha situação, muda esse deserto quente, seco, estéril da minha vida. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão desgastadas, enferrujadas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão com as suas coroas tão pesadas das circunstâncias da vida, que precisam de uma renovação na sua mente. Tantas pessoas que são afetadas pelas mentiras do inimigo, e quando ele consegue roubar a nossa identidade e a nossa autoridade de Cristo, somos uma igreja atada.
Quando o inimigo rouba a sua identidade e a sua autoridade, você se torna uma igreja atada. Aquele povo, ele para em Mara. Eles têm mentalidade de deserto, queridos. Eles viram Deus fazer. Eles viram milagres sobrenaturais. Mas mesmo assim, no primeiro problema, eles começam a murmurar novamente. Por quê? Porque precisavam de uma mudança. A mentalidade do Egito ainda estava neles. A mentalidade da escravidão ainda está neles. Nós precisamos ter mentalidade de filho. Nós precisamos ser filhos. Filho crê, filho ama, filho se liberta, filho se libera. Filho não tem problema com falar com seu pai. Filho vai no pai e diz: pai, não está bom assim não. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quantos dentro do corpo de Cristo se tornaram espiritualmente secos, desidratados e esgotados da vida? Mas eu declaro em nome de Jesus que toda profunda decepção se tornará em vitória para Deus em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi roubado de você, a sua essência, a sua força, o seu vigor, tudo aquilo que o diabo quis tocar, porque um dia você bebeu em Mara, hoje Deus está trazendo uma revelação para a sua vida, onde você não vai mais se sentir frustrado porque você bebeu de Mara. Dá até para falar na cara do diabo: ei, beber de Mara não é tão ruim assim, hein, diabo? Quando você sabe que a parada de Mara foi o recurso para continuar a jornada. Para continuar bem, para continuar com saúde. Que Deus é esse que de águas amargas faz águas medicinais para que a gente possa continuar a jornada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu olho para a minha história, eu não sou eu sem as minhas lutas. Você entendeu o que eu falei? Quando eu olho para a minha história, Ariana não é Ariana sem as suas lutas. Olhe para a sua vida também. Você não é você se não fosse as suas lutas. Você não é você se não fosse as paradas em Mara. Você não é você se você tivesse tomado uma aguinha amarguinha na vida. Na verdade, todo mundo tem que tomar uma aguinha amarguinha na vida para não se achar demais. Ele faz o povo dele, o povo que ele ama, passar por Mara. Mas é ali em Mara que ele diz: eu vou me manifestar a minha bondade, a minha misericórdia e o meu amor. Aleluia. Talvez você está triste porque você está passando em Mara. Mas ei, se acalme. É Deus intervindo na sua história. É Deus tornando aquele momento difícil o triunfo do seu testemunho, queridos. A palavra de Deus hoje está trazendo uma revelação para que a gente viva uma revelação. Depois do que é falado e que você ouve, que você entende, você tem que andar por esse caminho. E Deus está dizendo: ei, não é para se frustrar em Mara, é para esperar a minha solução. Deus está dizendo: não anda mais frustrado. Permita que eu transforme as águas amargas em doces. Aleluia. Moisés está lá guiando o povo naquele deserto quente e estéril. O povo sedento, o povo desidratado, o povo querendo beber água. Aquela situação tão desesperadora, tinha risco de vida. As pessoas achando que tinha acabado tudo, que não havia nada, não havia como saciar a sua sede. Eles não sabiam o que Deus podia fazer. Imagina a decepção profunda e o desespero daquele povo, até que o Senhor resolve aquela situação. Uma viagem a Mara, que não tem destino em Mara. Quando eu leio essa passagem, no último verso, diz: Deus levou o povo a Elim. Diga assim: Elim. Elim é um lugar que eu quero chegar. Só quem é espiritual entendeu. Elim é um lugar que eu quero chegar. A Bíblia diz que lá em Elim tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras, sombra e água fresca, descanso, renovo, vida, saúde. É lá em Elim que eu quero chegar. Elim é um bom lugar, hein? Para depois que a gente passa em Mara. Depois de beber águas amargas, chegar em Elim é tão bom. Lá em Elim, onde a desidratação espiritual é curada,
onde Deus irrompe nas nossas vidas com poder. É lá em Elim que a esperança e a visão que foram adiadas é recolocadas em nós. É lá em Elim que o coração pesado, cansado, frustrado, doente é renovado pelo Senhor. Meu Deus, depois de um tempo de desespero em Mara, agora eu vou ter um tempo de descanso em Elim. Elim é um lugar que eu quero ir. Dá para ser até uma música, né? Elim é um lugar que eu quero ir. Elim é um lugar que eu quero ir. Pai, eu quero passar o teste de Mara. Eu quero ser resistente em Mara. Porque quando eu chegar em Elim, naquelas palmeiras, naquelas fontes de água, eu vou me esbaldar. É essa realidade espiritual que Deus quer fazer comigo e com você. Aqui nós estamos falando, irmãos, de uma peregrinação geográfica. Mas essa peregrinação de Mara a Elim também acontece na nossa vida espiritual. A nossa jornada de Mara a Elim acontece, sabe onde? No casamento. A jornada de Mara a Elim acontece, sabe onde? Na vida financeira. A jornada de Mara a Elim acontece onde, sabe? Na vida emocional. A jornada de Mara a Elim acontece na vida dos teus filhos. A jornada de Mara a Elim acontece na tua casa. Acontece na minha casa. Aqui era uma jornada geográfica, mas essa jornada é uma jornada espiritual, onde Deus está prestes a revelar uma solução inesperada. A Bíblia fala que eles param em Mara. E lá em Mara, na dor, no problema, no não, na porta fechada, na sequidão, na rejeição, na traição, no divórcio, na perda, na morte. Lá em Mara, Deus fala com o povo. Ele diz, se vocês me derem atenção, fizerem o que me aprovam, se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem aos meus decretos, eu não vou fazer com vocês o que aconteceu com os egípcios. Irmãos, muitas vezes a gente precisa parar em Mara para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Deus ama tanto você que faz você parar em Mara. Eu não acredito no Deus que para. Mas não é isso que tu faz com o teu filho? Porque você ama, você não dá tudo, você diz não. Tem dinheiro para sair, você até tem, mas diz não. Para ele aprender a ter maturidade, para entender quando a rejeição chegar, quando o momento difícil chegar. Posso ir para aquele lugar? Não, até podia, irmão. Não é assim? Quem é pai sabe, até podia, mas a gente diz não. Porque a gente quer ter autoridade. Deus faz isso também. Deus diz, para em Mara. Bebe dessas águas amargas. Porque aqui nas águas amargas, irmão, é onde a gente se desespera. Meu Deus, cadê você na minha situação? Meu Deus, eu preciso de uma solução. Meu Deus, cadê você? Aí nesse momento de Mara, o nosso coração está aberto para ouvir o que ele fala. O povo tinha saído de um grande milagre. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho em terra seca. Você já viu esse milagre? Não. Eles tinham vivido. E agora, porque eles param em Mara, eles estão murmurando. Deus muitas vezes nos permite pausar em Mara, para que a gente aprenda a ouvir o que Ele está falando. E nesse tempo, Deus está nos fazendo beber de algumas águas amargas, irmãos. É só a gente rodar a cabeça, girar a nossa realidade cultural, a nossa realidade política, a nossa realidade financeira. É só a gente girar um pouquinho e a gente vê que a gente está bebendo de águas amargas nesse tempo. Porque Deus quer que nós aprendamos a ouvir Ele falar. Existe um mover do céu sobrenatural, sim, mas o povo tem que ouvir para onde Deus está levando. Porque Paulo alerta que nos últimos dias vão se levantar falsos profetas. Nos últimos dias vão levantar qualquer um que fale qualquer coisa. Vão falar coisas que parece evangelho, mas não é evangelho. Tem muita gente que vai ser desviada achando que está firme. Por isso que nós precisamos da experiência de Mara para começar a ouvir Deus. Precisamos de uma profundidade maior de ouvir Deus. E se é em Mara que Ele quer nos fazer ouvi-lo, irmãos, quem somos nós para dizer não? Quem sou eu e quem é você, irmãos, para dizermos ao nosso Deus como tratar a nossa vida, como tratar o nosso espírito, como tratar o nosso coração? Agora, o que você não pode
permanecer achando que Mara é o lugar definitivo, porque não é. A Bíblia diz que tem Elim. Eu estou em Mara, projetando Elim. Eu estou em Mara, mas eu estou enxergando Elim. Eu estou bebendo de água amarga, mas eu estou vendo umas palmeiras grandes, bonitas, verdes. Eu estou em Mara, passando por problemas, chorando, abatida, mas eu estou vendo que lá na frente tem águas frescas para eu beber. Irmãos, nós temos que passar por Mara, mas projetando Elim, porque Elim é o lugar que eu quero ir. Águas, fontes saudáveis. Elim é o lugar que eu quero ir. Aleluia. Hoje Deus quer que você faça uma troca com Ele. Entregar todas as suas experiências amargas. Entregar a sua Mara. Para que Deus possa te fazer vencer e romper Mara. Irmãos, a Bíblia diz que a solução de Mara foi um pedaço de madeira. A solução da minha vida e da tua vida também foi um pedaço de madeira chamado cruz. Uma madeira nunca adoçou água, mas tem uma madeira que foi estendida, que adoçou a minha vida e a tua vida para a eternidade. Quando aquela madeira tocou naquela água, ela se tornou saudável. E quando Cristo foi sucumbido naquela cruz, a minha vida e a tua vida estava livre para a eternidade. A amargura, antes a amargura de sermos jogados para o inferno, agora foi mudado numa realidade de doçura de uma vida eterna, irmãos. É tudo a ver com salvação. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si uma coroa de amargura, para que eu e você experimentássemos a doçura da vida eterna. Um pedaço de madeira que fez uma água adoçar. E um grande pedaço de madeira que me fez me levantar. Em qual área da sua vida a cruz precisa tocar hoje? Qual é a área da sua vida que a cruz de Cristo precisa tocar? Em que água? Qual é a água amarga que ainda está dentro do teu coração, que a cruz de Cristo precisa tocar? Qual parte do seu casamento que ainda não foi ajustado, que a cruz de Cristo precisa entrar? Qual foi a parte da sua vida, do seu passado, que não está resolvido e que a cruz de Cristo precisa tocar? A amargura de Mara foi resolvida com um pedaço de madeira. E a amargura da minha e da sua história é resolvida com um pedaço de madeira chamado cruz. Qual é a área da sua vida que a cruz precisa chegar? Fique de pé, queridos. Fique de pé como alguém que já recebeu a vitória para partir para Elim. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Apresente a Deus a sua vida. Diga ao Senhor: Pai, essa situação, essa área da minha vida, esse problema que eu não posso resolver, a cruz de Cristo precisa chegar. Diga a Deus qual é a área da sua vida que a cruz precisa tocar. Quais são as águas amargas hoje que precisa dar lugar às águas doces do Espírito sobre você? Qual é a área da sua vida onde você precisa que a cruz de Deus chegue e se apresente? Oh, igreja, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Porque existe um madeiro que se levantou para que você fosse livre. Para que você fosse livre de Mara. Para que você pudesse seguir em direção a Elim. Elim é o lugar que eu quero ir. Elim é o lugar que eu quero chegar. Eu declaro em nome de Jesus que nem eu e nem você vamos morrer em Mara. Nem eu nem você vamos parar em Mara. Existe Elim. Existe solução inesperada.